Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Natureza da Informação. Estamos no tópico 10 e iremos falar sobre comunicação e codificação neuronal. Esse tópico está dividido em duas partes. A primeira parte vamos falar sobre comunicação neuronal e a segunda parte sobre codificação neuronal. Vimos no tópico anterior que o DNA é um mecanismo através do qual a vida armazena e transfere informações, né? Vimos também que o DNA tem toda uma estrutura que é capaz de construir elementos, construir proteínas a partir do seu mecanismo de transcrição e através desse mecanismo construir organismos que têm adquirem, né, capacidades de mobilidade, capacidade de interagir com o ambiente, capacidade de evoluir e se modificar. Tá? E vimos também que DNA tem essa característica de interagir do ambiente processando informações através dos seus genes. Tá? Bom, o problema do DNA é que a sua capacidade de processamento é relativamente lenta, né, em relação ao próprio ambiente. Por exemplo, ele evolui, né, mas evolui num processo a partir do qual ele vai agregando novas informações, vai selecionando novas informações para serem acrescentadas, mas é um processo relativamente lento, onde envolve o processo todo de maturação daquele organismo e a sua reprodução, né, até entrar na sua fase reprodutiva, onde ele é capaz de repassar as informações ou aquelas evoluções de informações novas que foram adquiridas nesse processo evolutivo e o processo de mutação também. Tá? Então, isso significa que para interagir num ambiente muito mais dinâmico, tá, o próprio organismo precisava de um outro meio, né, de processar informações. E um dos meios, ou um dos produtos do DNA, são células que eram capazes de processar e lidar com informações. Tá? São as células nervosas. Um dos produtos, se é que podemos falar em produto, né, resultados fantásticos do DNA foi o desenvolvimento do sistema nervoso. Né? E esse é o ponto de estudo, né, desse 10º tópico, tá? É estudar essencialmente o sistema nervoso dos seres, né, em particular o ser humano. Tá? Uma das criações mais fantásticas, né, do processo da vida e do processo envolvendo o DNA foi justamente o cérebro humano. Uma grande capacidade de processamento, uma grande capacidade de inferir, e analisar e interagir dinamicamente com o ambiente e lidando com um grande fluxo de informações. Tá? Portanto, o cérebro é um produto fantástico, né, e que gera outros modelos que nós só podemos tentar compreender através de sistemas complexos, né, como o que é a mente, o que é a inteligência, o que é consciência e diversos outros elementos que estão numa camada muito acima, né, bem distante da nossa visão do bit ou do neurônio. Tá? A nossa relação, que a gente vai estudar, na verdade, é focar mais em cima da célula neuronal, que é um produto, né, do DNA e que é a base de todo o sistema nervoso central. Tá? E o cérebro é o órgão, na verdade, que reflete o máximo, né, desse produto, né, baseado nessa célula nervosa. A gente pode fazer uma analogia com a computação. Né? Nós vimos ao longo da disciplina que a partir de um dispositivo de chaveamento, que é capaz de chavear entre dois estados 0 e 1, um estado binário, nós podemos construir uma unidade lógica aritmética, construir um computador e a partir de bilhões de elementos chaveadores, bilhões de transistores, nós conseguimos construir hoje sistemas de computacionais que são capazes de realizar coisas fantásticas. Né? Então, esse é um pressuposto. Não temos como ainda mapear a partir do neurônio até uma capacidade superior humana, como uma mente ou consciência, mas
o neurônio foi extensamente estudado, né, do seu ponto de vista de funcionamento. E é o nosso pressuposto, que o entendimento desse mecanismo básico de como funciona o neurônio pode ajudar-nos a entender melhor, né, todo o funcionamento do nosso cérebro. Tá? Então esse é o objetivo desse tópico em particular. Então estudar o neurônio, o sistema nervoso central, e a partir desse estudo tentar inferir alguma coisa, mapear alguma coisa, do seu ponto de vista de informação, do seu ponto de vista das teorias nossas que levantamos ao longo dessa disciplina. Tá bom? Só como curiosidade, o nosso cérebro tem um certo tamanho, né, mas não é o maior cérebro do mundo animal, né? Temos outros animais que têm cérebros maiores, né? Como é o caso do elefante, das baleias, né? Fica a questão, será que tamanho é documento, né? Então essa é uma outra questão, né, da relação entre essas habilidades, né, que podemos chamar de habilidades do cérebro, né, e será que seriam proporcionais ao seu tamanho, né? Então essa é uma questão ainda em aberto, tá bom? Bom, estamos falando do cérebro, mas na verdade o cérebro é parte de um sistema maior, né? Chamamos de sistema nervoso. Tá? O modelo do sistema nervoso é parecido com o modelo da computação. Nós temos uma entrada, processamento e saída. Como entrada nós temos todos os sensores, né? A parte dos neurônios dedicado à parte sensorial. Temos o processamento, é o cérebro propriamente dito, e a parte de ação, né, a saída, que é a parte motora, né, que aciona os músculos ou aciona eventualmente outros órgãos, né, e que gera o nosso comportamento, né, no comportamento de interação no meio ambiente. Tá? Tudo isso, todos esses elementos, desde a parte sensorial, processamento e acionamento, tá, envolve o neurônio, que é a unidade ou célula fundamental, né, do sistema nervoso central, que a gente abrevia como SNC. Apesar no nosso cérebro ser um protagonista no sistema nervoso central, ele é o responsável pela parte de processamento, né, memória e processamento. Tá? O sistema nervoso central, na verdade, então, envolve outros elementos, né, um dos principais é a medula, que faz o papel de conectar a parte sensorial e motora, né? Temos o tálamo, que é a interface justamente com os terminais, né, sensoriais e terminais motores, tá, com o cérebro, que é a parte de processamento. Temos o cerebelo, por exemplo, que é uma espécie de anexo, uma parte do cérebro responsável pelo controle motor, o controle fino motor. Tá? Então, tem outras pequenas subdivisões dentro do cérebro, dentro do sistema nervoso central, desculpem, né? E, de maneira geral, são os principais elementos constituintes do sistema nervoso central. Todos esses órgãos, né, que constituem o sistema nervoso central, todos eles são constituídos por um único tipo de célula chamado neurônio, né, uma célula nervosa. Tá? Mesmo o neurônio tem diversos tipos de acordo com a sua função. E esse é o neurônio, tá? essa terminação nervosa, né, que constitui as entradas, são os dendritos. Você tem o corpo celular, que é chamado também de soma, né? E essa conexão única que é o axione, axionio, né? Axionio. Em inglês é axion, tá? E tem as terminações aqui. O sinal, ele entra por aqui, pelos diversos dendritos, e é processado, na verdade, ou é sintetizado aqui, né, na forma de sinapse, pelo corpo celular. E depois o sinal propaga aqui pelo axon, o axônio, tá, até os seus terminais aqui. Tá? Então, essa é a estrutura básica do neurônio e é considerado o elemento, unidade básica, né, da estrutura do cérebro e do sistema nervoso. Tá? Então,
No caso do sistema nervoso humano, nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios. Tá? Bom, como nós comentamos, né, o sistema nervoso central é constituído de diversos tipos de órgãos e depois, em função desses diversos tipos de órgãos, também temos diversos tipos de neurônios, né, que constituem esse sistema nervoso. A estrutura básica é a mesma, tá? Então você tem os dendritos, o corpo, a soma, né, que é o corpo celular, tá? E o axion, tá? Que faz o axônio, né, que faz o papel de transmitir o impulso nervoso, né, o impulso ou a sinapse. Veja, a sinapse é sempre transmitida no mesmo sentido, tá? Esse é o sentido que está descrito aqui. Tem casos, como o caso aqui do neurônio sensorial, que o corpo, né, fica no meio da célula, né, tá? E aí você tem células receptoras, tem os terminais, e o sinal que vai propagando, né, ao longo do axon até os terminais aqui, tá? Esse é o caso do terminal, neurônio sensorial, tá? Tem diversos receptores aqui específicos, né? Aí depende do sensor. No caso da visão, por exemplo, tem um sensor óptico, né? No caso do olfato, tem um sensor do olfato também, tá? Então são diversos tipos de sensores que fazem essa interface, né? No caso do sensor, neurônio motriz, né, responsável pelo movimento, o terminal aqui do axon, tá, ele está conectado diretamente nas células musculares, né, que geram o impulso para a célula muscular para ser ativado. Tá bom? Tem outras células responsáveis, né, células nervosas responsáveis por fazer diversos papéis, entre os quais esse papel de ser, por exemplo, o interneurônio, que é uma conexão de um neurônio para outro, tá? Encontrada principalmente na medula, né, na medula óssea, para fazer a interface eventual entre o cérebro e essas terminações, esses neurônios especializados, né, tanto na parte motora como na parte sensorial. Bom, esse é um exemplo que mostra o papel de diversos tipos de neurônio, né, numa determinada, digamos, uma reação do organismo, né? Tem um exercício, né, na verdade famoso, que é o médico dá um golpe, né, na patela, tá, logo abaixo da rótula, para gerar um reflexo motor, né, a movimentação da perna. Tá. Isso é um movimento involuntário que não chega a passar para o cérebro, é feito localmente através da interação entre esses diversos tipos de neurônios. Tá. O primeiro neurônio é o neurônio sensorial, né? Você tem essa terminação que está aqui, né? Deixa eu colocar o mouse aqui, terminação que está aqui. Esse sinal da pancada segue até aqui. Veja, como é o neurônio sensorial, o núcleo dele está aqui no meio, né? Tá? Então tem uma parte que está aqui, que é uma parte que faz a interface sensorial, né? E que conecta através da medula para um neurônio que tem só o papel de fazer essa conexão, né, de associação, e tem os interneurônios que levam o sinal também para o cérebro. Tá? Mas existe uma interação local que não chega a ir até o cérebro. Através dessa associação, você tem outro neurônio que está aqui que faz o papel de motor, né? Faz um neurônio especializado em controle motor. Tá? Então, o corpo está aqui, né? O núcleo está aqui, que é a soma, e aqui você tem os terminais, né, que são responsáveis pelo acionamento do músculo. Isso provoca aquela ação, né? Você dá uma pancada e o joelho, a perna se mexe, né? Tá? Mas é uma reação reflexa local. No caso da dor, por exemplo, né,
como é que essa informação de um corte, por exemplo, no dedo, chega até o cérebro, né? Quais são as células nervosas envolvidas nesse processo, tá? Então, novamente, nós temos aqui um sensor, né, o neurônio sensorial, que detecta a dor aqui no dedo, né? Você tem os dendritos, né, na pele, que detecta e localiza essa dor. Ele propaga esse sinal, né, a gente chama de ação potencial, tá? Que é propagado, tá? O corpo da célula está aqui, a próxima região da medula, tá? São a soma, né? Chamamos soma, mas é o corpo da célula que está aqui, uma região chamada gânglio, perto da medula, tá? E essa informação, ou esse potencial de ação, é passado por outra célula nervosa, né? Que dessa vez agora está localizado na própria medula, tá? É o interneurônio, tem esse papel de fazer a conexão entre a célula nervosa, né, que detectou a dor, e até o cérebro, tá? No cérebro, esse interneurônio, né, vai até o corpo, né, desse interneurônio está localizado na medula óssea, né, e o seu terminal está no tálamo, tá? Que já discutimos isso, né? Um órgão que é responsável pela interface entre esses sinais sensores, né? Desculpe, as células nervosas, né? Sinais sensores e motores, com a área de processamento, que é o cérebro, né? A região chamada córtex do cérebro, tá bom? Então, e que vai fazer no tálamo é feita uma nova interface entre a célula interneurônio com as células de processamento, tá? Que está no córtex. Então você tem três tipos de células nervosas envolvidas aqui nessa transmissão da dor da ponta do dedo até o seu processamento aqui no cérebro, tá? Então tem células, portanto, né, tem células nervosas extremamente compridas, né? Então esse interneurônio, por exemplo, pode ter um áxion de quase 1 metro de comprimento, da mesma forma que o sensor aqui da dor original, né, a célula nervosa responsável pelo sensoriamento da dor também tem um axiônio de quase 1 metro, né, de comprimento, tá bom? Então aqui envolveu 3 tipos de células nervosas diferentes, né, nessa transmissão da dor. Cabe então aqui a seguinte questão, né? Bom, como é que essa informação percorre o áxion, né? Então, a gente chama de potencial de ação. Como é que é feita essa transmissão dessa informação, né, dentro da célula nervosa, e como é que uma célula nervosa comunica-se com uma outra célula nervosa aqui para repassar essa informação? Então, essa é a área, né, da comunicação celular, comunicação nervosa, né, neuronal, que iremos ver agora. A comunicação neuronal é um processo eletroquímico, basicamente eletroquímico, que ocorre em 2 partes, né? A primeira parte é dentro da própria célula nervosa, e depois um outro processo eletroquímico que ocorre entre uma célula nervosa e outra célula nervosa, tá? Através de neurotransmissores. A comunicação neuronal é a base, né, dos processos envolvidos dentro do sistema nervoso central, né, que é o papel principal do neurônio, é realizar essa comunicação neuronal. Então, através dessas conexões entre os neurônios que dá origem aos pensamentos, né, o comportamento, a nossa capacidade cognitiva de compreender o nosso ambiente, tá? Então, todas essas atividades principais do ser humano, né, ou qualquer outro ser, na verdade, que tenha esse sistema nervoso central, que realiza nas suas atividades perante o ambiente.
Temos diversos modelos, né, para o neurônio. Tá? Esse é o modelo de comunicação, mas temos modelos também para a parte de processamento do neurônio. Tá? Sob o ponto de vista de comunicação, ele basicamente ele recebe como entrada um impulso, né, um impulso nervoso, e depois ele propaga isso ao longo do axon e depois gera a sua saída, né, na interface com outro neurônio. Tá? Então, esse é o modelo básico, né? Esse é o ponto de vista de comunicação. Temos uma entrada, né? Uma entrada que está aqui, tem um codificador, a gente vai ver a parte de codificação na segunda parte desse tópico. Essencialmente você tem uma entrada, né? Uma entrada eletroquímica, na verdade uma entrada analógica, e que gera uma saída aqui dentro do codificador, uma saída chama de digital, mas na verdade é uma saída binária. A gente vai ver os detalhes, né, depois na parte de codificação. Tá? Então ele gera uma saída binária no sentido de tudo ou nada, tá? E gera uma sequência, depende da codificação, mas gera uma sequência que vai através desse canal de comunicação, que é o axônio, né, e vai até a sua terminação. Nessa terminação você vai fazer uma decodificação, na verdade, né? Porque esses sinais chegam na sua terminação e faz uma interface eletroquímica também com outro neurônio. Tá? Então, em termos de desenho, é alguma coisa parecida com isso, né? Você tem os estímulos chegando nos dendritos, tá? Tem uma parte de codificação feita pelo corpo da célula, a gente chama de soma, né? E depois você tem a propagação desse sinal ou do resultado dessa interação através do axônio. Ele vai sempre num único sentido até a sua terminação, e aí uma interface entre essa terminação e a próxima célula nervosa. No esquema mais detalhado dessa parte de comunicação, então temos essa interface, né, que é os dendritos, e tem a sinapse que está chegando, né, tá? O corpo está aqui, né, é chamado também de soma, né, faz uma interação desses sinais de entrada, tá? Gera um sinal pós-sináptico que tem uma região aqui antes do axônio, é chamado de promontório, tá? Que faz uma espécie de uma síntese, né? É uma região chamada zona de trigger, tá? Que analisa o nível, né? Para decidir se vai disparar ou não uma outra sinapse. Tem a recepção da sinapse de entrada, as diversas entradas, faz uma síntese e depois vê o resultado desse processo para se gera ou não uma sinapse. Gerando uma sinapse, ele é propagado, né, ao longo do axônio até o seu terminal. Tá? E essa propagação também é um processo eletroquímico. Tá? Então, analisando de uma forma elétrica somente, né, como é que isso funciona, você tem o estímulo chegando aqui, né, aqui nos dendritos. Nos dendritos nós temos aqui uma medição aqui feita do potencial eletroquímico, tá? Você tem vários pontos onde você analisa. Esse estímulo inicial ele vai sendo atenuado ao longo do corpo, né, da célula nervosa. Então você tem diversos níveis aqui, né? E tem um nível aqui pontilhado que vocês vão ver, né, que é o T, é o chamado nível de trigger, o nível de disparo, tá? Então é um limiar a partir do qual, se você ultrapassa esse limiar, ele dispara, né? Ele continua para cá, gerando um potencial de ação para ser propagado ao longo do axônio. Tá? Então você vê essa atenuação ocorrendo ao longo do corpo. Essa é uma característica da célula, né? Dependendo da célula, ele vai atenuar de forma diferente, tá? Vai reagir de forma diferente também. E aqui vocês vejam, né? Você analisa os níveis em diversos pontos. Então o estímulo, a intensidade dela vai caindo e ao mesmo tempo ela vai ter uma diferença no tempo, que é o tempo de propagação,
é uma propagação eletroquímica, né? Tá? E ao chegar no nível aqui na região do trigger, né, a região do limiar, ele vai avaliar, né, se está acima ou abaixo desse limiar. Se estiver abaixo, ele morre, o sinal morre aqui. Caso ultrapasse esse limiar, ele vai regenerar e vai disparar, gerar um disparo, né, ao longo do axônio, né, tá? Então, o estímulo, a intensidade do estímulo, então, é fundamental para a sua propagação, para chegar a um nível suficiente aqui na área de trigger para poder continuar a sua propagação. Então, o sinal inicial de estímulo pode ser ou não propagado para essa célula nervosa, dependendo da sua intensidade. Tá? Bom, esse é o caso de um único estímulo. O neurônio, na verdade, ele trabalha com diversos estímulos, né? Ele faz uma interface com diversas células nervosas, normalmente, tá? E aqui, um exemplo, você tem de diversos estímulos, né, chegando através dos dendritos, e cada um deles contribuindo com um determinado nível de estímulo, tá? Então, esses estímulos vão chegando e é a soma desses estímulos que pode chegar a atingir ou não, né, o nível necessário para disparar, gerar um trigger, né, o limiar, atingindo o limiar. Tá? Esse limiar que temos aqui, tá? É o limiar de intensidade. Se você atinge esse limiar, ou se o único estímulo, por exemplo, né, tem uma intensidade suficiente aqui, né, ao se propagar aqui, né, até chegar aqui, atingiu o seu limiar, né, o limiar do trigger, ele consegue disparar, né, um potencial de ação aqui para prosseguir com esse estímulo ao longo do axônio. Tá? Então, determinados estímulos aqui, né, você pode somar esses estímulos aqui no corpo da célula, é por isso que é chamado de soma também, né, tá? Para gerar o trigger, a ação potencial aqui no axônio. Alguns podem ser positivos e outros podem ser negativos, tá? Como esse caso aqui. Tá? No caso anterior nós tínhamos 3 estímulos positivos, mas um desses estímulos pode ser negativo, que tem o papel de atenuar esses sinais, né, dos outros dois. Tá? E aí não consegue atingir o nível necessário e o sinal acaba morrendo aqui. Tá? Ponto de vista gráfico, né, temos o caso do exemplo de 3 estímulos positivos, né. Uma característica interessante, aqui o limiar está em menos 55, a tensão é negativa em relação ao externo, tá? O potencial da membrana que chama, né, membrana externa e a interna, tá? Não precisa ocorrer ao mesmo tempo esses estímulos, tá? Por exemplo, E1 e E2 contribuíram para não atingiram o limiar, mas eles contribuíram ligeiramente para aumentar um pouco, né, aproximar um pouco do limiar. Né? Veja esse exemplo que está aqui, o E2, por exemplo, ele veio o impulso, mas ele depois atenuou, mas ele entrou em repouso num nível maior do que o original de entrada. Tá? Isso faz com que alguns estímulos não precisem ser sincronizados, né? E você vai acumulando e o último, né, ele fica mais fácil para o último atingir esse limiar, tá? E fazer o disparo. Tá? Então, essencialmente são eventos, né, são processos onde você vai criando condições para que o disparo aconteça. Né? Então, bom, quando o neurônio está no estado de repouso, né, normalmente está entre menos 60 a menos 70. Né? Potencial de membrana pode chegar até o mais 50, né? Aqui em positivos, tá? E na parte interna está na positiva, né, em relação à externa, resultando em uma diferença potencial aqui no caso, né? Se você considerar que é menos 70 aqui e mais 50, pode chegar até 110 ou 120 milivolts de diferença entre as tensões, né?
entre a parte interna e externa. Tá? No fundo é uma conversão analógico digital, que você entra com sinal analógico e você tem uma saída digital, né, do tudo ou nada, tá? No 0 ou 1, no disparo do potencial de ação. Como esses tensões são medidas, né? Como é que a gente sabe quais são os valores dessas tensões elétricas que a gente mede, né? Então, vimos que o estado de repouso, em estado de repouso, o neurônio tem uma tensão em relação ao externo, ao ambiente externo, de menos 60 ou menos 50 milivolts, né? Isso é medido da seguinte forma: você mede, faz uma perfuração, né, num dos terminais no axon e no axônio, né, e mede a relação, em relação ao ambiente externo, né? Você põe uma solução salina, que é condutora, e você consegue medir, né, qual é a tensão interna do neurônio, né, em repouso. Tá? E o disparo, né, uma vez acontecendo o disparo, a soma total dos sinais de excitação, né, das sinapses de excitação aqui, atinge o limiar, atinge o trigger, ele resulta num disparo, né? E esse disparo, potencial de ação, pode ser entendido como sendo o nível 1, tá? E a ausência em estado de repouso como sendo o nível 0. Tá? Esse é o entendimento do neurônio como um disparador, né, de um sinal binário 0 ou 1. Tá? Mas ele, claro, no processo de comunicação entre um neurônio e outro, não envolve somente o nível em si. Tá? A gente vai ver na parte de codificação que no fundo são uma sequência de sinais, né, que faz a codificação dessa comunicação entre os neurônios. Tá? Então uma série, você pode entender realmente como uma série temporal de sinais, né, de zeros e uns, quer dizer, num domínio de tempo, no domínio da frequência, no intervalo entre os bits. Então, essa codificação que estabelece diversos tipos de significado, que não é somente o nível que o célula transmite, ele efetivamente transmite um tipo de informação mais codificada. Existe um código por trás disso. Tá? Bom, vimos então internamente o que acontece com os sinais de estímulos, né, diversos sinais de estímulos que chegam na célula nervosa. Né? Então são os estímulos e depois que são integrados pela soma, né, que se atingir o seu potencial, se atingir seu limiar, ele gera um potencial de ação que é propagado ao longo do axônio. Tá? Então essa é a parte interna da célula. Qual o impacto disso? Como é que ele faz essa transmissão desse mesmo sinal, essa sinapse de um neurônio para o outro? Né? Esse é o papel dos neurotransmissores. Então, internamente na célula nós temos aqui um processo da potencial de ação, né? Esse impulso gerado internamente na potência de ação, que é uma alteração de tensão eletroquímica dentro da célula, e aí dentro do axônio o que isso representa, né? Então vamos ver sob o ponto de vista de movimento, né, desse impulso ao longo do axônio. O axônio, então, você tem uma membrana, né, e tem em estado de repouso íons negativos e positivos, né, através do potássio e sódio. Tá? Então é uma membrana que está aqui, que mantém o equilíbrio, gerando uma tensão negativa dentro do áxion no estado de repouso. Tá? Chegando o potencial de ação, qual o efeito desse potencial de ação? Ele é o impulso de uma tensão, né? Tensão elétrica, eletroquímica que está aqui. Ele reverte essa polaridade, tá? Tem como resultado essa reversão através da alteração da permeabilidade aqui dessa membrana, fazendo com que os íons de sódio, por exemplo, se desloquem, tornando a parte interna do axônio mais positivo
do que a parte externa, né? Então aqui fica positivo e a parte externa fica negativa, tá? É uma região que é chamada de despolarização decorrente da alteração aqui da permeabilidade dessa membrana. Então esse é o efeito do impulso elétrico, né? E esse impulso ele vai se propagando ao longo do axônio, tá? Então você vê esse impulso aqui correndo ao longo da célula, ao longo do axônio, tá? Então, uma vez que esse impulso vai passando, né, a membrana retorna ao equilíbrio, né, e no fundo você tem essa tensão, claro que vai perdendo também a intensidade, mas vai sendo propagado ao longo da célula, né? Esse impulso do potencial de ação, né, tem efeito na membrana, né, e vai chegando na terminação. Essa é uma terminação, né, do axon, né? E qual é o efeito desse potencial de ação, né? Ele atuando em cima da membrana. Ele vai pegando aqui e na terminação ele abre, tem o efeito de abrir a membrana aqui para a entrada de alguns íons, né? Tem dois mecanismos: a abertura dos íons de cálcio, que faz com que essas vesículas, né, com elementos aqui, né, são as moléculas aqui que fazem o papel de neurotransmissor, tá? Então está aqui acumulado aqui na terminação e eles se conectam aqui nesse portal, né, é chamado de docking proteína, proteína de conexão, e que também pelo próprio efeito aqui, né, do potencial de ação faz essa abertura, liberando para o ambiente externo aqui da célula os elementos, as moléculas neurotransmissoras, tá? E qual é o papel disso, né, dessas moléculas neurotransmissoras, tá? Ele vai, à medida que vai liberando, você tem uma outra célula nervosa aqui que tem receptor, que tem o papel de gerar, a partir desse estímulo gerado pelo neurotransmissor, pela molécula neurotransmissora, gerar aqui um estímulo eletroquímico que gera a sinapse, né, que é a entrada, né, nos dendritos de uma outra célula nervosa, tá? Então, repetindo o processo, tá? Então, qual é o efeito? Resumindo aqui, você tem um potencial de ação que é propagado ao longo do axônio, tá? Ele chega aqui na terminação, libera os neurotransmissores, que vai fazer um papel de excitação aqui nos receptores da próxima célula. Então esse é o processo a partir do qual você faz a comunicação da sinapse entre uma célula nervosa e a outra, através desses elementos neurotransmissores. E nessa comunicação aqui entre uma célula nervosa e outra, através desses neurotransmissores, né, aqui, temos a possibilidade de ter outras substâncias aqui nessa interface capazes de interferir nessa comunicação, tá? São as substâncias conhecidas como antagonistas ou agonistas. Uma substância agonista tem essa característica de simular, né, esse neurotransmissor. Então quando ele atua ou quando tem essa presença, ele se conecta ao receptor, né, da célula nervosa, gerando uma sinapse, né, gerando um impulso elétrico na sua entrada. Então você ativa o receptor mesmo que sem a presença da comunicação ou da sinapse numa outra célula nervosa. Por outro lado, uma substância antagonista é uma substância que ele inibe a ação dessa sinapse de uma outra célula nervosa, tá? Então ele conecta-se ao receptor,
né? Ou seja, bloqueia o receptor sem ativar, né? Isso faz com que, se todos os receptores da célula nervosa forem conectadas, né, tá? Ele bloqueia o prosseguimento de uma sinapse, tá? Então, esse é o papel de uma substância antagonista. Então, o exemplo clássico são os anestésicos, né? Anestésicos bloqueiam a dor, o sinal da dor, justamente ocupando o espaço desses receptores e bloqueando a propagação da sinapse da dor, tá? A combinação de sinapses, né, tanto excitatórias como inibitórias, né, e com substâncias que podem interferir na neurotransmissão, o agonista ou antagonista, gera uma lógica, né, gera uma lógica que tem um padrão, por ser binário, é uma lógica booleana. Tá? Tem outras formas de você realizar processamento dentro do neurônio. Tá? Então, a gente vai ver também, através dos modelos, como é que isso seria possível. Entender um pouco a lógica que pode ser implementada dentro do neurônio. Bom, existem diversos modelos para o neurônio. A gente já viu o modelo de comunicação, mas é um modelo um pouquinho mais completo, sob o ponto de vista de processamento. Tá? É um modelo conhecido como McCulloch-Repeats, né? É um modelo de um neurônio artificial e muitas vezes utilizado também em simulações de inteligência artificial, né? Bom, esse modelo aqui nós temos o elemento central aqui, que faz o papel do corpo, né, da célula, que é o soma, né, e temos uma função aqui que representa a função de saída, né, output, né, de saída, que é o disparo do potencial de ação, né, e aqui a saída no axônio. Tá? Então, o que essa função interna ele faz? Ele faz uma síntese, né, uma soma, na verdade, de diversas entradas que está aqui, que simula as entradas que vêm, os impulsos que vêm dos dendritos. Tá? Tá aqui o I, que seria a intensidade do sinal, o impulso, e o W, que seria uma função, né, são os pesos, na verdade, dessas entradas. Em cada célula, realmente, cada entrada pode possuir pesos diferentes. Esses pesos podem ser, um modelo mais completo, esses pesos não são constantes, né? Podem variar também. Tá? Esse é um modelo estático, mas tem modelos dinâmicos também, onde você pode distribuir esses impulsos no tempo. Tá? Bom, você tem essas entradas, tá? Com respectivos impulsos e seus pesos, né? E o que é feito aqui, né? É feito uma somatória desses impulsos para, dependendo do nível final, desse valor final aqui, que é o net I. Então esse aqui é a somatória, tá? A função de saída é o net I menos, né, o S, que são limiar, né, o threshold, limiar para disparar, né? Então, a função de saída é binária, ele é 1. Se essa somatória que tiver aqui, essa subtração, o impulso for maior do que o S1, né? Desculpe, SI. Se isso for verdadeiro, se for maior que igual a 0, ele tem uma saída igual a 1. Tá? Ele dispara a saída igual a 1 se o nível interno que está aqui, a somatória interna, resultar num valor superior ao limiar, que é o S. Tá? Caso contrário, né, ele fica em 0. Tá? Então, uma saída binária. Tá? Alguns sinais aqui, o impulso, podem ser negativos, não necessariamente são sinais positivos. Tá? Desculpem. Então, o resultado em termos gráficos é isso. Tá? Não é um diagrama no tempo, né? Você tem a somatória que está aqui, tá? A totalização que está aqui. Se o total for superior, né, ao S1, SI, tá? Ele vai gerar um disparo igual a 1. Tá? No caso,
se o SI, né, se o threshold for 0, se não houver limiar, qualquer valor positivo, né, qualquer valor positivo do net, quer dizer, daqui, né, não negativo, o lado positivo que está aqui, ele vai gerar o 1 como saída. Tá? Esse é um gráfico, é bem simples, né? Tá? Não está no domínio do tempo, tá? O eixo do x é a intensidade, né, dessa somatória que está aqui, a net. Tá? Então, se você tiver um threshold, né, um limiar igual a 1, tá? Esse é o resultado, né? O valor da somatória vai subindo até atingir o nível 1, e no instante que atinge o nível 1, que é o limiar, né, do SI, tá? Ele vai e dispara, né, a saída como sendo igual a 1. Tá? Então, esse é o modelo simples. A partir desse modelo, a gente consegue implementar, né, muitas lógicas, inclusive funções aritméticas ou lógicas, mas podemos dar um exemplo, né, de uma função lógica booleana, o AND e OR. Esse é o exemplo de uma função AND. Tá? Vamos usar duas variáveis apenas, né, o I1 e o I2, tá? As duas entradas. Tá? Tem os pesos, vamos simplificar o peso como sendo igual a 1, para facilitar, né? A soma total, o net, né, que é feito pela soma, né, pelo corpo, tá? É uma somatória simples, né? I1 vezes 1 mais I2 vezes 1, tá? O peso igual a 1, tá? Fazendo essa combinação de impulsos binários também de entrada, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, tá? Nós temos esses valores aqui para a sua somatória, 0, 1, 1 e 2, né? Tá? É uma função matemática simples, tá? Se o limiar aqui for 2, tá? Então esse limiar é igual a 2, tá? Significa que seguinte, vai gerar o 1 somente quando ambos forem 1, tá? Então todos os demais resultados serão zeros e a sua saída será 1 somente quando ambas entradas sejam 1. Tá? Esse resultado aqui, essa tabela verdade, equivale à função AND, tá? Onde você gera o 1 somente quando o limiar aqui é atingido, né, com a somatória dos dois valores. O é feito da mesma forma, mexendo-se, né, alterando-se o limiar. Tá? Se o limiar, em vez de ser 2, for o 1, né, então qualquer soma que resulta no valor superior a 1, né, vai gerar uma saída igual a 1. Tá? Então, essa é uma forma bem simples de vocês entenderem como é possível implementar as funções, né, lógicas booleanas através desse modelo. Então, é o que efetivamente acontece, né, com um neurônio. Você consegue representar muito das funções lógicas, né, através do processo envolvendo os impulsos e os pesos. Mas não podemos esquecer que um processo de um neurônio real, né, ele é bem mais complexo do que isso. Os valores são analógicos, inclusive o próprio nível aqui, né, do limiar, ele pode variar em função do seu histórico. A memória, né, é interpretada como sendo mesmo na inteligência artificial, né, nos neurônios artificiais, a memória do sistema é constituída pelos pesos, né, a memória dos pesos, que são variáveis e que podem ser alteradas, né, e a próprio limiar, né, o S também é um componente de memória que pode mudar dentro do neurônio, né, dependendo do histórico. Isso acaba constituindo a memória do neurônio, né, a memória biológica. Tá? Então, esse é o modelo do neurônio, né, a partir de processamento. Vimos também já o modelo sob o ponto de vista de comunicação. Bom, com isso concluímos essa primeira parte da parte de comunicação neuronal. Vimos os mecanismos eletroquímicos internos do neurônio e depois entre os neurônios. Tá?
Só que esses impulsos, na verdade, eles não são simplesmente codificados, vimos que, né, resultam em 0 ou 1, né, impulso presente ou não, mas no neurônio real, na verdade, esses impulsos só não são suficientes, eles são codificados, na verdade, né, em forma de vários impulsos, de forma a formar códigos diferentes em situações diferentes. Tá? Esse é o tema do nosso a segunda e última parte desse tópico, tá bom? Então, até o próximo tópico.